Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e o meu convidado é o Dr. Alexandre Tizermias, psiquiatra, que vai nos falar sobre os tratamentos para o transtorno da personalidade borderline. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você curtir e compartilhar para que essas informações cheguem a mais pessoas. Muito obrigada. Olá, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Olá, Denise, muito obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui com você. É um prazer recebê-lo novamente, doutor. No primeiro vídeo, né, você falou sobre o que é o transtorno de personalidade borderline e alguns mitos, esclareceu várias dúvidas. E nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre o tratamento. Então, quais são os tratamentos para o transtorno de personalidade borderline? Essa é uma pergunta muito importante, Denise, sobre o tratamento do transtorno de personalidade borderline. O que nós devemos entender é que é uma condição complexa que precisa, né, o transtorno de personalidade borderline é uma condição complexa que precisa de um tratamento especializado. A gente sabe, a maioria dos estudos, décadas de estudos já, que os tratamentos especializados, eu vou falar um pouquinho deles rapidamente, são muito melhores e mais eficazes do que os tratamentos gerais. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Se eu tiver um problema nas minhas vias urinárias, né, na minha bexiga, nos rins e tal, eu vou procurar um urologista ou um médico ou uma médica nefrologista, que é especializado nas vias urinárias. Se eu for num clínico geral, ele pode me atender bem, ele pode até conhecer os problemas, mas ele não vai saber da mesma forma e dar o mesmo tratamento que um tratamento especializado. Mas o que acontece na saúde mental, na psiquiatria? Se você tem, vamos supor, uma depressão, você vai procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Se você tiver esquizofrenia, se você tiver um transtorno de ansiedade, se você tiver transtorno de personalidade borderline, você vai procurar também um profissional de saúde mental. E esse é um profissional como um clínico geral, de certa forma. Tem profissionais que são generalistas, atendem pessoas com diversos problemas, mas existem tratamentos específicos e especializados. E uma boa parte dos profissionais de saúde mental talvez não saiba e não seja treinado nesses tratamentos. E nós sabemos que isso é importante, faz diferença você ter um tratamento especializado em transtorno de personalidade borderline. É um tratamento específico para esse problema. A DBT, então a terapia comportamental dialética, é um tipo desses tratamentos. Existem outros. Eu não vou ficar falando nomes e siglas aqui para não confundir todo mundo, mas existem outros, como o bom manejo clínico do transtorno de personalidade borderline, a terapia baseada na transferência. A DBT, a terapia comportamental dialética, é um desses tratamentos especializados. Então o importante aqui o mito seria, né, o que a gente poderia pensar que não está correto qualquer profissional de saúde mental consegue fazer um tratamento ótimo e eficaz para uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. Qual que é a verdade? Que a pessoa com transtorno de personalidade borderline precisa de um tratamento especializado, tipo DBT, terapia comportamental dialética ou outro. Se não tiver, é melhor ela ter um tratamento com um médico ou um psiquiatra ou um psicólogo que seja bom, que seja mesmo não especializado, é melhor do que nada. Mas a gente sabe que os tratamentos especializados são bem melhores do que os não especializados. Tá? Essa informação é muito importante. O que você disse, realmente tem que estar com um profissional especializado, que com certeza vai conseguir ajudar muito mais, né, esse paciente e orientá-lo melhor em relação ao transtorno, né? Doutor, você pode falar um pouquinho mais para a gente a respeito da DBT? Sim, com certeza. A DBT é um dos tratamentos especializados para transtorno de personalidade borderline. O DBT, vem do inglês, acabou ficando esse nome, né? Mas em português a gente fala terapia comportamental dialética, então é a DBT.
é um dos tratamentos especializados e, no caso, é um tratamento que tem mais estudos científicos bons, robustos, bem feitos, mostrando que ela é eficaz. E ela foi comparada com vários tratamentos. Tem outros, não é o único tratamento especializado e baseado em evidências científicas, mas é o que tem mais evidências e mais estudos. A DBT é um tratamento, então, veja só, não é só uma terapia, então isso é importante as pessoas entenderem, é um tratamento intensivo. A DBT, né, a gente faz o tratamento baseado na teoria de que a pessoa que tem o borderline, ela tem a desregulação emocional, então ela tem emoções muito fortes que demoram para passar e ela tem poucas habilidades, ela tem um déficit de habilidades, ela não sabe o que fazer com essas emoções. Então a gente parte dessa teoria e a DBT vai fazer algumas coisas. Ela vai passar algumas horas por semana ensinando a pessoa essas habilidades. Então, além da terapia, você tem um treinamento de habilidades para que a pessoa saiba como lidar com as emoções dela, né? E aí ela tem, então, esse treinamento de habilidades, ela tem a terapia individual, que é com o terapeuta ou uma terapeuta. Isso, então, treinamento de habilidades, terapia individual. Além disso, temos contatos por telefone que a gente faz durante o tratamento, para que o paciente ou a pessoa possa ter o suporte para usar essas habilidades em vários contextos, não só no consultório, mas na vida dela. E tem um grupo de apoio ou de consultoria ao terapeuta. Isso faz parte do tratamento. Claro que o paciente não vê isso, porque só os terapeutas participam, mas isso tem a ver com o tratamento. Então, a DBT é esse tratamento mais intensivo, são algumas horas por semana, e super especializado e que vai ajudar aí a pessoa a aprender a regular as emoções dela e construir uma vida que vale a pena viver. É isso que a gente fala na DBT. É muito mais do que um tratamento para borderline, um tratamento que eu quero prevenir suicídio e diminuir, por exemplo, comportamentos de autolesão das pessoas. É um tratamento cuja meta final é ajudar as pessoas a criarem ou experimentarem, terem vidas que valem a pena viver. Isso é muito bacana, né? Quem está nos ouvindo, a pessoa com borderline ou os familiares sabem que existe um tratamento e que é possível, né, doutor? Como você disse, né, esse treinamento mesmo, né, para lidar com as emoções e não só no consultório, ele vai aprender para a vida, né? Vai levar isso para a vida. Muito bacana. Então, eu tenho 2 comentários só para complementar, que são importantes. As pessoas geralmente me perguntam, existe esperança? Porque muitas vezes elas passaram por vários tratamentos anteriores que não funcionaram. A DBT não quer dizer que ela, por ser um tratamento especializado, que ela vai funcionar sempre, mas ela tem uma eficácia maior do que outros tratamentos genéricos. Mas as pessoas me perguntam, então, há esperança? Eu falo, há esperança. Se você ainda não tentou um tratamento especializado, existe esperança, porque você ainda não tentou o melhor que existe para esse problema. É como se eu não tivesse tomado o antibiótico que existe para minha infecção. Então, eu não sei se ela pode ser curada, mas se eu tomar esse antibiótico, é bem possível. Só que existe um problema aí que eu queria comentar também. A DBT chegou no Brasil há um pouco mais de 10 anos, mas ela ainda é escassa, tem muito poucos profissionais. Os profissionais demoram anos para treinar e fazer especialização e se especializar. Então, ainda também é um tratamento caro, é um tratamento que não tem no SUS. Então, essa mensagem eu estou colocando porque eu estou falando desse tratamento que existe e que pode ajudar muitas pessoas, porém ele é pouco disponível. Então, novamente, como eu falei na parte 1, eu acho que nós temos que fazer um esforço como sociedade, as pessoas que sofrem com esse problema, os familiares e os profissionais que trabalham com isso, para se organizar e tentar viabilizar esses tratamentos no Brasil, porque eles ainda são escassos e caros. Tá? Com certeza, né? É o que você disse, se unirem, se os familiares, as pessoas com borderline começarem a levantar essa bandeira e realmente lutarem para que isso aconteça, né? Para que seja mais acessível esse tratamento. É muito importante, né, doutor? Perfeito. E em relação à família, né? Você disse que é uma prática, a pessoa vai aprender a lidar com as emoções através do tratamento. A família pode ajudar também? Sim, a família tem um papel muito importante. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre isso
porque na DBT isso depende muito. A DBT é bem focada para adultos, né? Na pessoa que sofre com a desregulação emocional. Na DBT para adolescentes, a família já é automaticamente incluída. Na DBT normal para adultos, o tratamento é focado na pessoa que sofre com o borderline, mas a gente já tem uma visão que a família é muito importante. Então, assim, o que a família pode fazer ou o que a família precisa? Em geral, a família precisa de 3 coisas. Primeiro, a família precisa de informação, porque muitas pessoas ainda acham que borderline é frescura, que a pessoa se cortou, mas ela não quer morrer, se ela quisesse, ela se cortava mais de outro jeito. Isso tudo é mito, como a gente falou na parte 1. Né? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam é a informação de saber que aquele seu familiar tem um problema de saúde mental. A segunda coisa que os familiares precisam é suporte e apoio, porque eles sofrem também. Ninguém fica bem e feliz vendo um familiar seu sofrer muito. Então, e muitas vezes existem problemas de relacionamento muito graves que acontecem por conta da desregulação emocional. Então, a segunda coisa que os familiares precisam é suporte e apoio. E a terceira coisa que os familiares precisam é habilidades, assim como o próprio paciente, a pessoa que tem borderline e faz lá o tratamento em DBT e aprende habilidades para regular as emoções dela, os familiares também precisam, porque eles também ficam esgotados, eles também têm períodos que eles ficam com emoções intensas. E existe um grupo que também o pessoal está trazendo no Brasil, para o Brasil, há pouco tempo, o pessoal da USP, do Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo, do ambulatório do professor Eduardo Martinho e a equipe dele, que é um grupo para familiares que se chama Conexões Familiares, ou Family Connections. São 12 sessões e esse grupo é gratuito no mundo inteiro, onde quer que você veja esse grupo, Family Connections ou Conexões Familiares, é um grupo gratuito, onde os familiares vão se juntar, só familiares de pessoas com desregulação emocional, e vão ter lá 2 terapeutas, 2 profissionais, ou até 2 familiares que foram treinados para isso, e vão ajudar com as habilidades de um programa específico em 12 sessões, os familiares a terem essas 3 coisas. Muita informação de qualidade sobre borderline, sobre os tratamentos efetivos, sobre o que é, então o que é que seu familiar tem de fato. Segundo, suporte e apoio por pessoas que inclusive passam pela mesma coisa, pelas mesmas experiências difíceis, e habilidades. Então isso é uma coisa revolucionária que foi, assim, nesse campo do transtorno de personalidade borderline, que foi criado há algum tempo por um americano que se chama Alan Frusetti, que foi aluno da Marsha Linehan, colega e colaborador da Marsha Linehan, que é a criadora da DBT. Então, isso pode ajudar muito os familiares, porque quando a gente sabe que quando existe um problema entre 2 pessoas, mesmo que uma tenha desregulação emocional, sempre há uma transação. Ou seja, a pessoa que tem uma crise emocional, ela acaba influenciando sem querer a outra pessoa a responder de uma determinada forma. Então, se essa pessoa aqui tiver mais suporte, mais habilidades, ela pode, além de se cuidar, também ajudar essa outra pessoa. Tá? É verdade, porque ela vai se fortalecer e, como você disse, né, vai ter informações, né, vai aprender a lidar e ajudar mais ou seja, familiar ou até no relacionamento, né, doutor? Um casal, né, saber como lidar e é muito importante que você disse, a pessoa não faz isso porque ela quer, né, que ela realmente não está conseguindo lidar com aquele sentimento, né? Então, isso é muito Perfeito. importante. Mais um comentário, então, Denise, já que você disse isso, é importante que os tratamentos, na minha visão, para borderline, é como a gente fala na DBT, um tratamento precisa ter clareza, precisão e compaixão. Então, é um tratamento que tenha uma clareza sobre o que a pessoa está sofrendo, ao invés de usar suposições, pressupostos, até preconceitos, tipo, essa é uma pessoa manipuladora. Um tratamento que precisa ser preciso, então não é um tratamento que eu vou lidar com coisas assim muito aéreas, não, ou abstratas, não. Essa pessoa está se cortando. A DBT, a primeira coisa é a gente diminuir esses comportamentos com a pessoa, lógico, nunca involuntariamente, com a pessoa. E a outra coisa é um tratamento compassivo, que você veja o sofrimento das pessoas e tenha essa vontade de diminuir esse sofrimento, tá? E de ajudar realmente, né? Isso é muito importante, esse olhar.
e estar realmente presente na vida dessa pessoa, né? Muito bacana. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem? Fique à vontade. Eu queria só repetir essa mensagem que eu fiz na parte 1 e na parte 2. Eu acho que é um momento no Brasil em que eu vejo, fazendo parte da comunidade de profissionais que trabalha com transtorno de personalidade borderline, eu vejo e trabalhando com as famílias e os pacientes, as pessoas, eu vejo uma comunidade mais dispersa, dispersa sim, uma comunidade que não está unida, muito diferente da comunidade de pessoas que sofrem com autismo, por exemplo, e que durante décadas brigou por direitos. No Brasil, eu acho que ainda falta uma percepção pessoal. Acho que as pessoas ainda não sabem muito o que é borderline, ou esse termo está todo envolto em mitos e em verdades ou preconceitos antigos, e as pessoas não estão unidas para entender que isso é um problema de saúde mental, que a gente precisa se unir para criar oportunidade para as pessoas e familiares que sofrem com isso tenham um tratamento adequado, tanto em âmbito privado e particular, que já existe, ainda que pouco, mas já existe, mas é caro, quanto no SUS em âmbito público, né? Porque são milhões de pessoas que sofrem com isso. 1% no mínimo da população, até mais. Tá? Então, enfim, essa era a minha mensagem final. Espero poder contribuir para essa discussão. Vamos divulgar bastante, né? Para que chegue realmente aí as pessoas que precisam ouvir sobre esse tema e que busquem informações também, que se unam para que consigam realmente serem ouvidas, né, doutor? Serem ouvidas Sim. e ter esse tratamento mais acessível, né? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite novamente, Denise. Muito obrigada. Quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo até agora. E se esse tema foi importante para você, compartilhe para que chegue a mais pessoas. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Fiquem com Deus.